Aleluia. Aplaude o Senhor. Amém. Amém. Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Ei. Aleluia. Fique à vontade, sente um pouquinho. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, tudo bem? Dá para falar, né? Boa noite, igreja. É isso aí, dá para falar. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Dá para melhorar. Dá um glória a Deus aí. Ah, então hoje vai ser forte. Meu Deus, glória a Jesus. Quem é que está nos visitando aí pela primeira vez? Constranger já os irmãos. Estou brincando. Na saída você passa lá que nós temos uma lembrancinha do ministério para você abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Irmãos, a gente tem pregado aqui uma série que se chama Transicionando com Deus. Lá no nosso canal no YouTube, Rema para as Nações, estão todas as nossas mensagens lá. E faz 3 domingos seguidos que a gente tem falado sobre transicionar com Deus. Amém? E domingo passado foi o culto de ceia. E a gente também falou um pouquinho sobre isso. E hoje eu quero encerrar esse tema falando mais um pouquinho sobre isso aí. Transicionando com Deus. Parte 3. Amém? O tema da mensagem é voltando ao estado original. Glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre suportando as marcas por causa de um propósito. E hoje nós queremos falar um pouquinho de voltar ao estado original, mas pegando um aspecto desse texto, desse contexto, desse tema que é tão complexo, amém? Então não tem como abordar todas as coisas apenas numa mensagem. Então vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu creio e tenho certeza, a convicção, acredito que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Então abra aí a sua Bíblia. Em João capítulo 1. Evangelho de João. Sábado que vem às 20 horas, culto de casais. Vai ser muito legal. Os casais. Só um minutinho aí, deixa eu me achar aqui. Aqui, João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. Glória a Jesus. Você pode fechar aí a sua Bíblia. Irmãos, você entende que tudo aquilo que estava com Deus no princípio Deus
só quer resgatar aquilo que estava com ele no princípio. Porque o que não estava com ele não está tentando resgatar. Tem diferença naquilo que Deus está tentando resgatar novamente. E há uma diferença entre o resgate e aquilo que Deus quer restaurar novamente. O mundo é uma coisa que Deus quer restaurar, mas não resgatar. Quando nós ouvimos que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo e tudo que nele há. Deus quer restaurar o mundo, mas não resgatar. Deus quer resgatar aquilo que estava com ele. Resgatar, eu estou falando resgatar no sentido de trazer para si novamente. Porque, irmãos, no princípio, o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O que estava com Deus desde o princípio? Tudo aquele que faz parte dele. É o que estava com ele. As outras coisas foram criadas, formadas, mas o que estava com ele é o que faz parte dele. E Deus, no seu projeto complexo e grandioso, o que Ele quer resgatar novamente, ou seja, trazer para si de novo, é o que estava com Ele antes de tudo aquilo que foi formado, antes de todas as coisas serem criadas. É aquilo que já existia antes da fundação do mundo. E o que é, irmãos? Já era para você saber essa resposta. Quem é que estava com Deus antes da fundação do mundo? É você. Eu estou falando de você. No plano original, no plano processual, não original. Plano processual é aquilo que está se dando, que está acontecendo. A resgate, a restauração e a restituição. Resgate, Deus quer trazer para si novamente aquilo que é dele, faz parte dele, saiu dele. O que ele soprou numa matéria-prima, num corpo de terra, de carne? O sopro saiu dele, o fôlego da vida. Mas o corpo é da terra, e assim voltará. Então o resgate, aquilo que ele quer trazer para si somos nós. O que nós precisamos entender agora é o caminho de volta. O caminho de volta. Irmãos, a gente vê muita gente falando muita coisa, e todo mundo fala isso. Eu também sou mais um que está falando isso. A gente está vendo todo mundo apresentar um caminho quando só existe um caminho. Irmãos, a missão eu entendo que é a mesma para todos. É o ide e o vinde. O id é para pegar o evangelho, o vinde é para voltar para ele. Eu acho que essa é a missão. É que ela não é clara para nós, mas eu acho que é essa. Tem o vinde, e primeiro o vinde, para tirar o fardo, o cansaço, curar as feridas, tomar um banho, vestimenta nova. E depois ele pega aí agora é id. O id nunca é antes do vinde. Porque toda vez que alguém toda vez que alguém entrou no id antes do vinde, deu errado.
E está dando errado ainda. É por isso que a gente vê esse monte de coisa aí. Então a missão é a mesma. A forma que isso vai acontecer aí, existe a multiforma, as visões. E não tem problema quanto a isso. Vem do próprio Deus. Mas irmãos, a visão, ela pode ter a sua multiformidade até chegar na porta. A maneira que um vai trazer, que eu vou ganhar um para Jesus, ou ganhar outro, ou falar outro, se é por meio de um culto, por uma reunião de caseira, se é debaixo de uma árvore, numa praça, sem falar de Bíblia, se é só vivendo a minha vida, eu não sei. O Espírito Santo vai fazer do jeito que Ele quiser fazer. Mas quando chegar na porta, a porta é uma só para todo mundo. Não há várias portas. Então eu sei que todo mundo, tem gente que trabalha mais na cura, no milagre, tem gente que trabalha mais na palavra, tem gente que trabalha mais no louvor, tem gente que trabalha mais aqui, mais ali, beleza, pode trabalhar da forma que você entende que o Espírito Santo está te conduzindo, mas tudo isso quando chegar na porta, irmãos, aqui estreita para todo mundo. Não há multiformidade de caráter. O caráter é só um. E não é o nosso, é o dele. Aqui não há multiformas. É a mesma porta para todo mundo. É a mesma porta para o cara que trabalha na palavra, para o que trabalha na cura, no que trabalha no milagre. Então, irmãos, o que vai valer é: nós temos que entender quem é que já entrou nesse lugar. Porque tem uns que já entraram, e tem uns que ainda não entraram, e tem alguns que estão na porta. Ele ouviu alguma coisa, a movimentação atraiu o seu coração, ele foi atrás, só que tem gente que acha que entrou num lugar que não entrou ainda. Isso pode acontecer. Como é que isso acontece? Quando a gente entra num lugar errado. Quando você entra numa porta errada, numa rua errada, isso acontece. Às vezes a gente acha que um caminho vai nos levar a um lugar. E irmãos, como é que eu sei que vai acontecer ou que não vai acontecer? Como é que eu sei se aquilo que está se dando na minha vida é de Deus ou não é de Deus? Não é pelas bênçãos da minha vida. Isso também sinaliza, mas não é isso que define. Se as coisas estão dando certo, se o dinheiro está entrando, nem sempre que o dinheiro está saindo é o diabo. E nem sempre que o dinheiro está entrando é Deus. Não é isso que define, irmãos. Pode ser que esteja um dos dois ali operando, mas não é isso que define. O que define é o quanto eu estou me tornando mais parecido com Ele. Se quando eu olho para o espelho, para a Bíblia é meu espelho. Se cada vez que eu me olho no espelho, claro que é um processo eterno, mas o quanto a gente ainda olha para o mesmo espelho, na mesma parte do espelho, e ainda a gente não consertou aquilo que tem que consertar. Você olha para o mesmo lugar, é o mesmo versículo, e ele não se renovou. A palavra diz que a própria palavra diz que ela se renova a cada dia. Irmão, sabe quando é que a palavra não se renova? É que enquanto essa palavra não se fizer novo dentro de você, ela não vai se renovar em você. Irmãos, ninguém vai medir mais 1000. Se você ainda não cumpriu o objetivo, o propósito, você não entendeu. Se você não atendeu, se você não respondeu, se você não correspondeu, o que cabe a você enquanto as águas estão batendo nos tornozelos? Não é só nível de as águas que vão batendo e vão nivelando e mostrando a medida que nós estamos, não, ela não mostra só também profundidade.
Sabia que toda profundidade tem consigo um nível de responsabilidade? Então todos somos responsáveis, irmãos. E aonde a água está batendo em você, o que compete a você, a nós, é entender a nossa responsabilidade nesse tempo. Como homem, como irmãos, como esposo, como pai, como igreja. A gente está falando, tantas pessoas falando também, não, igreja somos nós, e é verdade. Igreja somos nós e o que nós temos que fazer é cuidar da nossa casa. Igreja somos nós e o que nós temos que fazer é cuidar da... Irmãos, essa é a verdade mais verdadeira do mundo. Desculpa a redundância. Mas é engraçado que Jesus chamou 12 para ele. E depois mandou fazer para ele. Não ficou nele. Não prendeu nele. Sabe por quê? Porque o entendimento não é ficar preso no aspecto de não fazer nada. É se tornar escravo de Cristo, como falou Paulo, prisioneiro do Senhor. No entendimento, é colocar Ele em primeiro lugar. Não é ficar parado em Jesus sem fazer nada. Não, tem que trabalhar para Ele. É impossível ter uma experiência com Deus e não fazer nada para Ele. Se bem entendo, a própria Bíblia relata que todos os homens chamados, nem vou dizer comissionados, mas todos chamados para uma experiência pessoal, a consequência sempre foi fazer algo para Jesus. Porque a igreja, ela se movimenta. O corpo de Cristo não é um corpo paraplégico, onde só o cabeça se movimenta e o corpo não faz mais nada. Não, o cabeça continua se movimentando e o corpo também se movimenta. E nós deveríamos entender isso. Todos nós temos um nível de responsabilidade. Eu nem estou falando só de relacionamento, porque isso vem primeiro. Ele é primeiro, é a partir dele. Mas eu estou falando de vida, eu estou falando de serviço, eu estou falando de obra. A obra, ela existe. O serviço, ele existe. E sabe por que tem que existir? Porque senão ele não vai vir. A igreja tem que fazer o papel dela. Irmãos, não é porque a primícia da nossa vida deve ser um devocional, uma vida com o Senhor em toda intensidade e plenitude possível. Não é que por causa disso nada mais presta, ou vamos excluir todas as demais coisas. Como isso, irmãos? Olha o engano do nosso próprio coração. Amamos a Jesus e trabalhamos para nós mesmos. Amamos a Jesus e trabalhamos para nós mesmos. Amamos a Jesus e trabalhamos para a nossa própria edificação. Quem é que está ganhando nisso? E a gente acha que estamos no caminho certo, porque estamos priorizando Jesus no coração. E o Espírito Santo está ministrando em nossas vidas uma torre de Babel? Não. Torre sempre foi algo para si. Quantas pessoas sobem numa torre? Quantos? É um que sobe na torre. Então os pais de família, cuidado. Então a nossa própria vida está anulando alguns versos. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, aí você quer conversar do aspecto espiritual ou do aspecto natural? Porque nós precisamos dos dois. Nós necessitamos
A necessidade de continuar vivo nós precisamos estar ligados na videira, estar conectados em Jesus Cristo. Essa é a necessidade. Agora, a nossa vida material, irmãos, o que é necessidade nisso? O que é realmente necessidade? Necessidade, eu entendo que é aquilo que ele já escreveu lá no livro de Mateus, que ele diz que não era até para nós não nos preocuparmos, que ele mesmo ia dar o suporte em relação a tudo aquilo que é necessidade. Agora, somos impedidos de ter a mais ou de ter menos? Claro que não. Claro que não. A gente só não pode perder o nosso coração nessa caminhada. Nós precisamos voltar. No plano original, tudo já estava pronto. No plano original, tudo foi feito antes, para que depois, quando Adão foi formado, criado, ele não gastasse tempo em ficar fazendo. É só manutenção. Porque tudo já estava criado. Você entende isso? E se eu te falar que na nossa esfera material, todas as coisas que nós desejamos, almejamos, precisamos, necessitamos, gostaríamos, deixa eu falar para você, já estão criadas. Sabe o que isso deveria significar para nós? Está tudo à disposição, calma. Vamos só voltar para a posição original. É a mesma posição de Adão. Se todas as coisas já estão criadas, nós não precisamos nos voltar a tal ponto de perder o nosso coração nesse embaraço, tentando criar alguma coisa que já está criado. Deixa Deus trazer para as nossas mãos. Aquilo que é nosso vai vir nas mãos. Aquilo que a gente não diz que aquilo que tiver que ser meu, ninguém pode pegar. Isso é uma verdade ou uma mentira? O que Deus tem para você, alguém pode tomar o que Deus tem para você? Mas essas mesmas coisas estão roubando Deus de você. Deus não pode ser roubado, mas nós podemos. O diabo não veio para roubar, matar e destruir? Deus não pode. Quem que pode roubar a Deus? Mas quantas pessoas de nós já sofremos algum tipo de dano, já fomos lesados espiritualmente, emocionalmente, materialmente? Sim, pode acontecer conosco. Então, qual é o nosso papel nesse meio? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa posição nesse lugar? Irmãos, Deus continua se movimentando. Eu acredito muito nisso, na transição, que é um tempo de transição. Só que como igreja, Deus pode estar fazendo isso aqui como igreja. Mas para cada um, Deus pode estar pegando pontos diferentes. Para um, Deus pode estar transicionando no espírito. Mediu 1000 côvados, vai agora para águas mais profundas. Outros, Deus está transicionando nas emoções. Está curando pessoas. Sarando feridas. Está cicatrizando as feridas abertas de anos. Deu o tempo de andar sangrando, agora você vai andar sarado. Você vai marcar com vida. Não com sangue que vem de uma hemorragia. Outras pessoas, Deus pode estar fazendo isso fisicamente, geograficamente, eu já falei sobre isso domingo passado. Tirando de um lugar, levando para outro, trazendo para cá, tirando de cá, levando para lá. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas você deveria saber o que Deus quer fazer. Porque é a transição de Deus. E o nosso entendimento precisa ser alargado em relação a isso.
é maximizar, é abrir a janela, é tentar ver o que Deus quer. Irmãos, entendimentos vai gerar compreensão, e compreensão habilita você para andar naquilo que Deus está colocando diante de você, para que você possa andar. Não adianta ter uma palavra se você não sabe o que fazer com ela. É por isso que é necessário compreensão. Compreender habilita você a entrar nesse lugar. Jesus não é uma porta. E por que você não entra nela? Porque talvez nós não acreditamos nela. Nós não acreditamos. E por que não acreditamos? Porque a gente não consegue ver o que tem por trás dela. Quais são os lugares que nós entramos, irmãos? Quais são os lugares que nós vamos? Quais são os lugares que nós damos crédito? É todo lugar, todo meio, ou com alguma pessoa que a gente já sabe alguma coisa. Como é que é lá? Tá, e quem é que vai lá? Tá, e os irmãos lá são como? Ah, tá. E como é que eles cantam lá? E como é que prega lá? O pastor prega o que lá? Fala aí um pouco. Primeiro tem que responder todo um questionário, para depois a gente vai ver se nós vamos. Porque é assim que nós lidamos com as portas. Mas ela está aberta. Só que você o quê? Nós procuramos um lugar que ele tem que se adequar ao que nós já temos aqui, estabelecido. Irmãos, o reino é um lugar que a nossa mente ela não conhece. Você sabia disso? O reino de Deus, a vida do reino, é um lugar que a nossa mente e o nosso corpo não conhece, mas o Espírito conhece. É por isso que Gálatas 5 diz: andeis no Espírito, e não satisfarei as concupiscências da carne, da alma. Andai no Espírito. É por isso que o Senhor fala assim, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É primeiro em espírito, depois a verdade, porque o Espírito sabe, ele tem a essência, a natureza do reino. E quando ela vem sobre nós e toma uma proporção dentro de nós, nós manifestamos essa natureza por meio do nosso estilo de vida, do relacionar, do convívio, do caminhar. Em espírito, depois em verdade. Toda pessoa que quer andar primeiro em verdade sem ser no espírito, até quando fala sério pra caramba diante de você, você vê no olho que não tem verdade. É mentira. Por quê? Porque toda palavra tem essência. É por isso que a gente tem que ter cuidado com as palavras. Abençoar, amaldiçoar, não, amaldiçoar nós não fomos chamados para isso. Mas por que cuidado com a palavra? Se é só uma palavra? Porque a palavra tem vida. Então toda vez que alguém chega conosco para sentar, para conversar, e tem coisas que a gente olha nos olhos e vê, não, parece que é verdade, tem aparência de verdade, manifesta como se fosse verdade, mas a essência. E quem é que discerne isso? Os homens e as mulheres espirituais, porque eles vão discernir todas as coisas, e por ninguém serão discernidos. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que buscar, a natureza do reino, a vida do reino. Esse é o processo que Deus está fazendo também. É o Deus processual. É esta transição, é voltar ao estado original. É ser curado de todas as coisas. É aprender a amar, aprender a lidar, aprender a aceitar a si mesmo. É aprender a aceitar a si mesmo. Aceitar a si mesmo aceitar a si mesmo. Ter paz consigo mesmo
aceitar a Deus, porque foi Deus que nos fez assim. Sabe por que isso é importante? Porque isso dissipa toda competitividade. Quando nós aceitamos a nós mesmos, toda comparação cai por terra. Muitas coisas, por que nós vamos atrás de muitas coisas? Por que nós queremos muitas coisas, mesmo sem precisar? Porque em todos os níveis nós temos referências, às vezes consciente e às vezes inconscientemente. Porque alguém tem alguma coisa, a gente quer ter. Alguém aqui tem como referência aquela pessoa que mora em condição de rua e dorme embaixo do viaduto? Não, porque você nunca tem como referência alguém que aparentemente, ou no conceito, está abaixo de você. Você sempre se compara a alguém que está no seu nível, segundo o seu entendimento, ou alguém que, segundo o seu conceito, está acima de você. Só que isso é terreno. Da onde vem isso? Porque as nossas comparações nunca é em relação a uma identidade, mas sempre em relação àquilo que a pessoa tem, que ela possui. Não é por quem ela é por aquilo que ela possui. Daqui vem as nossas comparações. E aí então nós somos ativados, talvez até inconscientemente, mas nós somos ativados em correr atrás de algo. Então nós conseguimos lidar com aqueles que estão abaixo, mais ou menos com aqueles que estão chegando aqui no nosso nível. Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Você sabia que, falando fisicamente, sabia que antes do coração estar batendo, o que nós mais precisamos é estar respirando? Sabia que se o coração tiver 100% saudável, se não tiver ar, a gente morre? Sabia que se todos os órgãos do nosso corpo estiver 100% saudável, se não tiver ar, nós morremos? Claro que você sabe, você só nunca parou para pensar sobre isso. Pastor, onde é que tu quer chegar? O que tu está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todos os recursos necessários para este tempo, Deus já colocou dentro. O que é necessário, Deus colocou dentro. Não significa que a gente não pode edificar, projetar, correr atrás. Claro que tem que trabalhar, irmãos. Tem que sustentar, eu sei como é que é, as contas chegam. Eu só estou tentando, através dessa mensagem, colocar as coisas em ordem. Acender uma luz para dizer, irmão, será que você realmente sabe o que vem primeiro? Esse dia eu estava conversando, essa semana eu estava falando com um amigo. Semana passada, não me lembro. Isso é a semana. Se a gente tiver que escolher o que nós vamos deixar o quê? O legado ou a herança? O que é mais importante? Isso pode variar, cada um pensa de uma forma. Sabia que lá no fundo não se trata do que é mais importante, se é o legado ou a herança? Cada um de nós vai deixar aquilo que nós julgamos ser importante para nós. É isso que você vai deixar. O que é importante na sua vida é isso que você vai transmitir e vai passar para os seus filhos. É isso que você vai incutir no coração e na mente dele. Aquilo que é importante para você. Agora, quando eu digo que uma coisa é importante, não quer dizer que todas as outras não são. Nós só estamos colocando as coisas em ordem. Existe o que vem em primeiro e existe o que vem em segundo. É importante, mas vem em segundo. É importante, mas vem em terceiro. Se Deus não for o primeiro, sabia que se Deus não for o primeiro,
essa lista não existe? Você sabia disso, irmãos? Se Deus não for o primeiro, essa lista não existe. Não, algo importante para mim é o meu filho cursar uma faculdade, se profissionalizar. Irmãos, são importantes, claro que são, na esfera terrena, física, natural. Mas até as esferas têm não, uma ordem, é espírito, alma e corpo. O corpo vem depois. Então no corpo a gente pode, na esfera natural, do convívio social, então tá, em primeiro lugar, claro que é importante ter uma profissão, ter estudo, claro que sim, eu concordo. Mas nessa esfera, mas para aquele que está tentando, irmãos, aquele que está entendendo, que está atendendo, aquele que quer algo, é a partir dele. E se a tua vida é a partir dele, todas as coisas vêm depois. Tem um monte de coisa, eu também tenho uma lista desse tamanho, mas é tudo depois dele. Nada vem antes do que ele. Nada vem antes do que ele. Esse fim de semana eu recebi uma mensagem ali no grupo de um pastor que faleceu ali de Esteio, pastor Silmar. Eu conheci ele, um amigo, um cara, sabe, um tipo de cara que tu olha assim e tu pensa assim, meu Deus, olha o mistério de Deus. Sabe quando a gente é gente mesmo, né? Quando tu vê alguém assim que aos nossos olhos não presta, morrer, parece que leva logo Jesus. O homem é assim, né? Mas quando tu vê um cara 10 assim, e tu olha assim, meu Deus, Jesus, meu Deus, como é que isso acontece? É mistério de Deus. A gente não sabe os planos, os propósitos. E aí tu pensa assim, meu Deus, é como se fosse assim, esse cara é bom e foi, imagina aí, o que sobra para mim? Às vezes eu acho que é esse lugar que nós precisamos voltar. Esse tipo de reflexão. Nem se trata só de considerar o teu próximo, o teu irmão maior que... Não, mas cada vez que a gente se aproxima de Deus, a gente vê... a gente se aproxima de Deus e acaba conhecendo a nós mesmos. Vai dizer que não. A gente vê Ele, mas conhecemos a nós mesmos. A gente vê Ele, mas conhecemos a nós mesmos. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. Adão lá naquela esfera, naquele plano, com todo o livre-arbítrio, que o crente gosta dessa palavra hoje, a liberdade. Pecado não existia. Ele tomou a decisão de fazer contrário ao que Deus falou. Hoje nós somos pressionados de todos os lados, tentados de todos os lados. Irmão, se a gente não entender que mudou, é como se fosse assim antes. Adão, coma de tudo, mas não coma tudo. Do fruto de uma árvore você não coma, o resto é contigo. Hoje mudou. Hoje irmãos, tem muita coisa aí, Adão, mas só coma de uma, as demais não coma. Mudou.
Hoje é só da videira, te alimenta só da videira. E as demais que estão aí espalhadas, não toque, não coma, não olhe. Se alimente somente da videira. Mudou, irmãos. Antes Adão tinha uma proporção diante dos olhos. Hoje nós temos uma que está liberada para nós. E nós queremos avivamento. E também tem a nossa pregação, que agora o avivamento é a casa restaurada. O que será avivamento verdadeiramente? Avivamento, eu acho que é aquele que é avivado por Deus. Não diz respeito à sua casa, não diz respeito a ninguém, diz respeito a esse homem e diz respeito a esta mulher. Agora Deus, a partir desta pessoa, Ele pode fazer alguma coisa. É um. Deus sempre começou por um. Eu gosto de falar que Deus colocou um Abraão dentro de cada família. Toda família tem um Abrão. Às vezes é Abrão, não é Abraão ainda. Por que Abrão? É o homem ou a mulher, ou é o jovem, é aquele que Deus vai falar e vai acreditar. Toda família tem um cara, tem uma pessoa com esse perfil. Deus vai falar e vai ouvir a Deus. É um Abrão de Deus. Está lá, dentro de cada casa tem uma pessoa dessa. Irmãos, nós precisamos dar um reset. Não é só voltar ao plano original. Eu não estou pregando para a gente voltar ao plano. Eu estou pregando para a gente voltar ao estado. Porque o plano original é só ler a Bíblia ali. Pega Gênesis ali, 1, 2, 3, 4. Você consegue ver o cenário, o plano. Agora eu não estou falando do plano, eu estou falando do estado. Sabe qual é o estado original? O estado original era relacionamento com Deus. Deus falava e o homem obedecia. Deus falava e o homem obedecia. Deus falava e a pessoa obedecia. Esse é o estado que o homem se encontrava naquele momento. Eu não estou falando do cenário e tudo que nele há. Eu estou falando do estado espiritual, emocional, físico de uma pessoa que anda com Deus. Nós vamos precisar dar um reset. O estado original é como eu faço as coisas. O estado original é o que me move a fazer aquilo que eu faço. É o estado, irmãos, não é o plano. No plano tem muitas coisas. Tem o ID. Estives enfermo e não fosse me ver. É fazer, é ir. Não estou falando disso, eu estou falando de o que me move a fazer o que eu faço. É o estado original que Deus fez o ser humano. Porque é isso que Deus está resgatando. Por quê? Porque é dele. É o estado original do homem. É ver como Deus vê. É sentir o que Deus sente. Porque nós somos um com Ele. É amar na mesma proporção que Ele ama. E perdoar com o mesmo perdão. Ei, perdoar é com o mesmo perdão que Ele perdoa. Porque cada um de nós tem um tipo de perdão. A Bíblia só tem um. Jesus só tem um. Mas nós temos cada um conceito de perdão. Irmãos, esses dias atrás eu falei um pouquinho sobre isso. Eu quero falar aqui só para a gente então caminhar para o fim. É a transição de, eu peguei, é dois caras num só. É o Simão e o Pedro. É dois dentro de um.
É a transição que Deus fez de Simão, filho de Jonas, para Pedro. Só que Simão, filho de Jonas, ele já era Pedro, ele só não sabia disso. Então porque enquanto você não souber quem você é, você vai viver como Simão, filho de Jonas. Mas quando Jesus vier, Ele não vai falar algo novo, não, Ele só vai falar o que é, só que você não sabe. Tu és Pedro, só que tu vive como Simão, filho de Jonas. Eu não estou inventando algo novo, eu não estou escrevendo algo novo, já estava escrito sobre você. Eu só estou te revelando algo que eu coloquei aí dentro, mas você não sabe. Está vivendo como Simão, mas é Pedro. É essa revelação que eu quero terminar aqui. Que eu quero falar um pouquinho da transição, voltando ao estado original. Pedro, tu és pedra, como eu sou pedra, Pedro. É por isso que Deus está resgatando, irmãos. É resgatar para si o que é de si mesmo. Jesus é a pedra angular. A transição. Quem vocês dizem que eu sou? Versículo 17 diz assim: respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro. Irmãos, a revelação naquele momento ativou Simão, e ele começou um processo de Simão para Pedro, porque Simão era filho de Jonas, mas Pedro era filho de Deus. É um outro aspecto. Na pessoa de Simão, era aquela esfera que nós gostamos muito, a nossa, natural, terrena. Mas na esfera de Pedro é pedra com pedra. É Jesus falando algumas coisas, mistério. É transicionando, é tirando o terreno e elevando, é tirando você da esfera terrena, não o teu corpo. Alguém voa aqui, mas no espírito. Ó a água, olha a água, olha o entendimento. Você está aqui, ó, nós estamos, eu estou ainda com os pés no chão, mas quando vem a revelação, a água que está lá, olha aqui ela subindo. Ó a compreensão. Depois da revelação você olha, você vai ver que está num nível mais profundo. Tem profundidade, e toda profundidade tem consigo responsabilidade. É o que eu falei um pouquinho antes. Você sabe qual é a sua? Irmãos, olha só. Simão, como um Simão, passou por situações que ele não conseguiu suportar. Agora, para pensar comigo. Deus fez você com uma condição, com uma capacidade para lidar com algo, para estabelecer algo, para gerar um ambiente, para suportar. E você não consegue fazer nada disso. Por quê? Porque você está com a mente só na terra. Você acha que você é só Simão e nada mais. E quando pergunto quem é o teu pai, você diz: meu pai é Jonas, eu sou Simão, filho de Jonas. Mas tu não vai na igreja? Eu vou, mas o meu pai é Jonas. Mas tu não aceitou Jesus, mas eu sou Jonas, eu sou filho de Jonas. E o filho de Jonas anda que nem o Jonas. Getsemane, quando os homens vieram para prender Jesus, primeira coisa que Simão fez, puxou a espada. Por quê?
Porque é a sua linguagem, é a sua forma de defesa. Irmãos, a estratégia de defesa que cada um de nós vai usar será na esfera segundo a ordem que nós nos posicionamos. Existe uma ordem que é espiritual, emocional e física. Espiritual tem uma ação espiritual. Emocional, às vezes você conversa com uma pessoa, vê uma pessoa sob pressão, sobre uma situação, você vê que ela não consegue suportar isso emocionalmente. Ela chora, estressa, fica nervosa, até dá uma reação. Mas tudo por quê? Porque aquela esfera é o que está em primeiro, e ela reage segundo a sua esfera, a sua autodefesa. Anda muito junto o natural com o emocional. E Simão, quando vieram prender a Jesus, o que ele fez? Ele puxou uma espada literal. Puxou mesmo. Ele foi para a briga, vias de fato. Por quê? Porque é o lugar que ele sabe andar. É o lugar que ele sabe, é a área dele, ele sabe se defender. Ele se dá bem naquele lugar, se defende naquele lugar e se dá mal naquele lugar. É o lugar dele, é o seu habitat natural. Então a sua reação, a sua ação vai ser segundo aquilo que irmãos, alguém vai tentar se defender de uma forma, com uma arma que você não sabe lidar. Não, vamos para aquilo que é natural, aquilo que eu manejo bem, que eu manipulo bem, aquilo que me dá segurança. Então Simão puxou a espada para brigar com os caras, porque é o lugar dele. Não era ele que queriam prender a Jesus. O que Jesus fez? É isso que eu quero que você entenda. Jesus pegou e falou assim: ó, Simão, guarda a tua espada. Simão estava seguindo Jesus 3 anos. Ele não tinha percebido que toda hora Jesus puxava a espada e ó, tchá, ninja. Ele não entendeu. Irmãos, o homem que mais puxava a espada era Jesus. Ai de vós, fariseus hipócritas. Vocês dão dízimo do endo e do cominho. Fazei isto sem negligência. Você não sabe que eu quero é misericórdia? Jesus toda hora puxava a espada, mas na esfera. Você está entendendo? Toda hora ele desembainhava a espada. E agora ele pega e diz assim: ó, Pedro, guarda a tua espada. Você está entendendo a diferença, irmão? A força humana era o único tipo de força que Simão conhecia. Abra comigo em João capítulo 1. Eu já estou indo para o fim aqui. Estou indo para o fim. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 10. Olha só. Lê comigo aí. Vou ler. João 1, versículo 10. Olha só. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Presta atenção. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que está escrito aqui, irmãos? Está escrito a mesma coisa que está escrito em Mateus 16, versículo 17. Simão, não foi nem carne nem sangue,
Quando tu nasce de Deus, ou quando Deus quer fazer você nascer, você tem que estar atento. É você que nasce ou Deus que gera? Você acabou de ler comigo que a mesma coisa que está em Mateus capítulo 16, versículo 17. João 1, nós lemos o quê? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os quais os receberam, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, da alma, não vieram de homem. Irmãos, a mesma coisa de Mateus 16, a mesma coisa. Quando Deus quer gerar você, você precisa estar atento na transição, no momento, porque isso é o que determina, é a revelação. Não é só nascer, é o que junto com o nascimento, é o que traz consigo. Você é filho de Deus. E como é que você anda? Como se não fosse? Ei, Simão! Quem é que está falando que você não vai suportar isso? Eu vim te dizer nessa noite que você é Pedro. Tu és como uma rocha. Você é firme como uma rocha. Quem disse que você não vai suportar? Quando Deus quer gerar você, quando Deus quer revelar algo em você, você tem que ficar atento, tem que pegar e tem que viver isso. Entrar agora, irmãos, entendimento é uma coisa, eu estou falando isso há um tempo, compreensão é outra. Entendimento, não adianta só entendimento. Entendimento você continua andando como Simão. Mas Jesus me falou que eu sou Pedro. Mas anda como Simão. E quando você mais precisa, você age como Simão. Compreensão não, compreensão habilita. Quando você compreende, agora é diferente. Quando você compreende é diferente. Quando você compreende, você é diferente. Aos que receberam, você não pode receber isso só na sua mente, como uma instrução, como uma informação. Porque não é uma informação, é uma revelação sobre Deus e sobre você mesmo. Agora, irmãos, presta atenção, tudo é importante. Mas nesses dias nós precisamos estar atento o que Deus está falando a nós mesmos sobre nós. Porque Ele sempre vai ser Deus. E caminhando com Ele eu vou experimentar, compreender. O que eu preciso saber, o que faz parte da minha vida ainda, que não deveria estar fazendo. O que eu tenho que saber hoje, olha só, nós temos que saber de Deus, claro que sim, capaz que eu vou falar aqui que não, mas o que você realmente precisa saber é o porquê que você está morrendo. Olha só, qual é a informação que eu ainda não obtive, qual é a revelação ainda que eu não entendi, que não é clara para mim, que ainda está fazendo com que eu pereça. O meu povo perece por falta de entendimento. Qual é a informação? Qual é a situação a respeito da minha própria vida, que a falta de algo me faz perecer e eu não sei? Você precisa saber. Porque senão você vai ficar falando, não, é Deus, eu preciso. Tá, mas e aí, você tem Deus ou não tem Deus?
Porque é engraçado, tem Deus e está morrendo. Não que não possa morrer. Mas como é que é o negócio? Não! Tem algo sobre você mesmo que você precisa saber. Se não fosse importante Jesus, quando Pedro falou assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus ia falar, glória a Deus, ainda bem que não foi nem carne nem sangue quem te revelou, eu vou te dar a chave do reino. Não, ele falou assim, ó, tu és. Por que, irmãos? Por que, irmãos? Por que que o tu és é importante? Porque vai afetar diretamente comportamento com Deus e comportamento em relação àquilo que Deus quer fazer por meio de você. Comportamento. Entendimento, compreensão habilita. Revelação afeta, impacta comportamento de pessoas. Andava como Simão. Irmãos, você acha que Simão morre? Você acha que Simão morre crucificado? Simão não morre, irmãos. Quando vieram prender Jesus, ele puxou a espada. Sabe quem é que morre crucificado de cabeça para baixo? É Pedro. É um homem que resiste, porque entende que não está perdendo a sua vida. Porque se somos um com Cristo, ninguém tira a nossa vida, nós a damos. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. É diferente de quem está perecendo por falta de entendimento. Está sendo roubado, está perdendo a sua vida. É diferente de quem tem entendimento e compreensão. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. É diferente, são dois casos diferentes. Dois casos completamente diferentes, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne. Você entende isso? Nem pela vontade da carne. Até a pessoa que ganhou você para Jesus não veio dela mesma, foi o Espírito Santo que ministrou no coração dele. Vai lá na casa daquele homem e daquela mulher, fala com eles, naquele casal. Não vem de si, não é algo humano, é algo do alto, é algo de Deus. E irmãos, e para nós é importante, porque Deus fala assim, ó, Jesus fala, feliz é você. Se você pegar na minha tradução, verso do Mateus 16, 17, está assim, ó, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. O próprio Jesus chamou ele de Simão. Por quê? Porque era o nome dele. Era o nome dele, mas não era o que ele era. O que ele era foi o que Jesus falou depois. Eu digo que você é Pedro. Era o nome, mas não era o que ele era. E por que Jesus ainda chamou pelo nome? Porque Deus é processual. Nós estamos falando de uma transição, Deus que transiciona. Então tem muitas pessoas que ainda nos veem de tal maneira, nos chamam de tal maneira, mas nós não somos o que elas falam. Nós já somos algo, nós já somos alguém definidos pelo próprio Deus. A gente só tem que descobrir isso. Para que descobrir isso? Irmão, se fosse, olha só, se a coisa mais importante é você descobrir que você é filho, parava por aqui, mas não é isso. Nunca foi. Nós já deveríamos saber disso. A importância de descobrir a própria identidade em Cristo Jesus é porque somos, a ter essa compreensão, esse entendimento, somos afetados, ou deveríamos ser, no nosso comportamento, postura. Agora, pensa numa igreja como naqueles tempos. Homens e mulheres que morrem por uma causa, que pegam tudo que tem e repartem com os outros.
Eu já falei sobre isso. Hoje não dá para a gente viver assim. Dá para pegar, eu pegar minha casa, vender e pegar todo o dinheiro e repartir com todo mundo? Não dá. Vou ficar na rua. Não dá mesmo. Então qual é a compreensão? A compreensão é aqui, ó. Eu tenho casa, tenho carro, mas eu sei que não é meu, está disposto para o reino. Então se é do reino, é de todos. Eu não preciso vender para dar para todo mundo. Eu coloco à disposição de todo mundo aquilo que eu tenho. Esse é o entendimento. Não preciso vender nada para dar para alguém. Eu posso pegar aquilo que eu tenho e servir alguém. É meu e é de vocês. Você entende isso? Agora você compreende isso para andar nisso? Irmão, você é filho. Então quero te pedir hoje assim, ó, guarda a tua espada. Fala um pouquinho menos. Se submeta aos processos. Faz parte da... Guarda a tua espada. Abra comigo Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Eu vou ler aqui. Atos capítulo 3, versículo 4 diz assim. Olha só. Atos 3, verso 4 diz assim: Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro, olha só, até quem escreveu a carta já não chama de Simão, né? Agora já chama de Pedro, né? Pedro e João olharam bem para ele, para o coxo. Depois eu não vou ler todo o contexto. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Irmãos, maturidade ajuda a cada um de nós a discernir o que nós carregamos. O que você carrega? Uma vez Pedro falou bem assim, ó: ô Jesus, eu vou morrer por ti. Não era Pedro, era Simão. Jesus falou bem assim, ó: calma, baixa a tua bola. Não, eu vou morrer por ti, porque ninguém vai tocar em ti, porque eu sou seguidor, eu amo a igreja, eu amo a Jesus. Cara, antes que o galo cante, tu vai me negar. Simão não sabe o que carrega. É Simão. Simão é assim. Ele é ansioso. Simão é assim. Fala coisas sem pensar. Simão é assim. Mas quando a gente se submete aos processos, às fases do processo de Deus, é quem estamos nos tornando aos poucos. Irmãos, lá no fundo, Deus nos fez cada um de uma forma, mas todos vamos ficar iguaizinhos a Ele, com rostos diferentes, com sorrisos diferentes, com jeitos diferentes, mas todos iguais a Ele. Como assim? Se nós somos tão diferentes, como é que ao mesmo tempo podemos ser tão iguais? Uniformes. Uniformes, sim, uniformes. No caráter, no amor, no perdão, na misericórdia. Uniformes, sim. Uniformes. Em abençoar, em perdoar, uniformes, iguais a eles, todos. Esse é o propósito, é o estado original. A maturidade, andar com Deus nesse processo vai trazer maturidade, vai trazer experiência. E a experiência nós experimentamos e somos experimentados. E ao passar por esses processos, é isso que gera maturidade. E aí Deus vai mostrando quem Ele é e quem nós somos.
E aí isso tem dois aspectos: é quem nós somos no momento presente e quem somos nele. E aí a decisão é: tu vai querer continuar sendo do jeito que tu quer, que tu é? Ou tu vai assumir o teu lugar em mim? Você entendeu? Ao andar com Deus, você entende quem Ele é e quem somos. E ao entender quem somos, é como se Deus falasse, Jesus fala: nessa caminhada você vai continuar ainda insistindo desse jeito, dessa forma, ou você pode assumir o teu lugar, a tua identidade em mim. Porque é em Deus que nós somos diferentes. É nós em Deus e Deus em nós. É nele, Ele em nós somos diferentes. Sem Ele somos todos aí iguais mesmo. Aí, olha só, que engraçado. Apesar de cada um ter uma face, uma digital, uma característica, um perfil diferente, sem Jesus somos todos iguais. Você sabe do que eu estou falando. As pessoas são todas iguais. Nós somos, o ser humano é assim. O que nos faz ser diferente é Cristo. Pedro foi eu peguei alguns aspectos aqui, é um homem que transicionou com Deus. Em Atos 3:11 ele diz assim, ó, não precisa abrir aí: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhe disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Pedro agora está falando assim, ó, por que vocês estão olhando para nós? Só que lá na porta, quando ele chegou para orar, para a oração, que tinha um coxo pedindo a esmola, ele falou assim, ó, olhe para nós. Agora que está todo mundo olhando para ele, ele está falando assim, ó, por que estão olhando? Ô Pedro, irmãos, não tem nenhum problema você chamar atenção para você. Meu Deus, o pastor disse que é para chamar atenção para nós e não para Deus. Irmãos, não tem nenhum problema você chamar atenção para você. O problema vai ser o que as pessoas vão ver quando elas olharem para você. Não vem para esse papinho, olhe para Deus. Essa é uma fala de um homem ou de uma mulher irresponsável, ou talvez imaturo. Não quer responsabilidade. Olha para Deus, não olha para mim. Não. Esse é o tempo. Olha para aqui, olha para mim. O problema é o que eles vão olhar, quem eles vão enxergar ao olharem para nós. Essa é a pergunta. Essa é a questão. O que as pessoas vão ver? Porque elas forem ver, se elas virem Jesus. Esse é o plano, irmãos. Esse é o plano atual. Eu falei para você hoje de voltar ao estado original. Mas esse é o plano atual. Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo falou, né? Sede meus imitadores. Irmãos, isso é responsabilidade. Todo mundo queria, eu também queria, todo mundo queria ter a revelação, a profundidade de Paulo, né? A gente vê esses caras, irmãos, toda profundidade tem responsabilidade. A gente quer a profundidade, mas a gente não quer a responsabilidade. Se o herdeiro for menino, ainda que senhor de tudo, não vai assumir nada. Infelizmente, isso também tem feito parte da igreja. Homens e mulheres, em corpos grandes, agindo como meninos e meninas. E por quê? Porque não querem assumir responsabilidade. E por que não querem? Isso tem a ver com a pregação da semana passada. Responsabilidade gera marcas.
A obra que Cristo nos comissionou gera marcas. Nos outros, não, em nós. As marcas que Jesus falou para aqueles discípulos foi: olha as marcas que eu carrego, os furos da crucificação. Mas ele poderia ter falado: olha as marcas que eu marquei as pessoas que eu passei por elas. Você não vai ver furo na vida delas. É assim, irmãos. Fala de Jesus. Eu amo. Misericordioso, Deus que cura, Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Shalom, Deus da paz. É o Deus que vence as minhas guerras, é o Deus da provisão. Não, é o Deus da proteção. Deus marca as pessoas, né? Deus nos marca assim, né? Nós amamos Ele, né? Agora a obra dele. Olha o meu lado aqui. Olha o meu lado aqui. Olha aqui de onde é que foi tirada aqui a mulher. Irmão, você tem uma casa, todo mundo tem uma casa, glória a Deus. Você quer transformar essa casa num lar? Então deixa ferir aqui, ó. Deixa arrancar aqui de você. Tá tudo criado. Lembra quando eu falei no início? Já está tudo pronto. A gente só tem que aprender a se movimentar nesse cenário. Já está tudo pronto, Adão. Só aprende a te movimentar. Se eu já criei tudo, é para te ter mais tempo comigo. Tendo tempo comigo, eu vou usar uma boa parte desse tempo para você fazer algo para mim. Não, eu quero ficar te adorando aqui no incenso, com o negócio. Não. Me adora amando pessoas, servindo pessoas, fazendo alguma coisa por mim. Me adora, me ama, diz o Senhor, fazendo o que tem que ser feito, para que toda a sincronia do mundo e todas as coisas que aconteçam possam cooperar para a vinda daquele que vem, e certamente virá, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Jesus Cristo virá e não tardará. Se coloque de pé comigo, por favor. Aleluia. 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 Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, oh Senhor. Jesus, tua face eu quero ver. Aleluia. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende, Senhor, tua palavra. Deixarei brilhar, me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Olha aqui, ó. Hoje é o mais importante das três que eu
preguei. Porque tem a ver com quem nós somos. Quem nós somos afeta diretamente, sabe quem? Não é o reino, mas afeta o reino. Não é a sociedade, mas afeta a sociedade. Não é a igreja, mas afeta a igreja. Então, primeiro é porque você, nós, eu, antes de amar o próximo, eu tenho que amar, tem que te amar, tem que lidar consigo mesmo, tem que aceitar a si mesmo. Agora, sermos impactados, transformados, alinhados. Ah, irmãos, aquela pessoa, sabe aquela que deita do lado da nossa cama, a esposa ou o esposo, eles são afetados diretamente. O pai e a mãe, diretamente. Os filhos, diretamente. Os amigos, diretamente. Os funcionários, é bom ter um patrão bom, né? Oh, glória. Hã? É bom ter um amigo legal, né? Não, legal é coisa do mundo. É bom ter um irmão, é um amigo mais que amigo, é como irmão. É bom ter um marido como Jesus, né, mulher? Mas é bom que Jesus, que a mulher seja que nem a igreja de Jesus. A casa é afetada. A casa é afetada. A casa é afetada. Os vizinhos são afetados. Se Ló tivesse afetado a casa dele, e a casa dele tivesse afetado o vizinho da direita e o vizinho da esquerda, Sodoma não seria destruído. Porque Deus falou assim, ó, se tiver lá 10 justos, eu não destruo. Não tinha 10. Não tinha 10. Não afetou o vizinho do lado nem do outro. Não tinha 10. Toda uma cidade foi destruída. A gente olha para Ló, Deus tirou a Ló, glória. Não, irmãos, Deus não quer destruir ninguém. Deus amou o mundo e tudo que nele há. Só que quando a gente não toma a nossa posição no Senhor, aí tem que fazer isso, né? Remove ali o que dá para remover e destrói o resto. Você acha legal isso? Cuidado. Cuidado. O plano nunca foi destruição. O plano nunca foi destruição. Ele não é um Deus de destruição. Feche teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu os abençoo nesta noite, Deus. E a minha oração é para que, Senhor, eu sei que Tu já ministrou algo no coração. Eu sei que Tu estás fazendo algo, Tu estás transicionando no espírito, nas emoções, alguns geograficamente, fisicamente. Deus, eu oro para que a obra que Tu iniciaste na vida desse homem, dessa mulher, nesta casa, que o Senhor complete. Meu Deus, em nome de Jesus, opera juntamente, Senhor, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia, opera cura, Senhor. Ministra cura nesse coração, cura nesse entendimento, em o nome de Jesus. Cura, Senhor, sobre o corpo físico deste homem, dessa mulher. Cura, Senhor. Cura as emoções, os relacionamentos, o entendimento, em nome de Jesus. Eu os abençoo nesta noite, em nome de Jesus, e libero sobre a vida de você que está nos acompanhando ao vivo, que vai ver esse vídeo, vocês que estão aqui, eu quero dizer para você hoje: até ontem você andava como Simão, fazia como Simão, lutava como Simão, se defendia como Simão,
servia como Simão. Mas hoje eu quero dizer para você, quero dizer isso no teu espírito, que você é como uma rocha, você é como uma pedra. Você não é insensível. É o aspecto de aprendermos, é uma condição para suportar, é uma condição de Deus para suportar as ciladas, as armadilhas do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim será com você, assim será com a igreja de Jesus, até que ele venha. Em o nome do Senhor eu te abençoo. Amém e amém e amém e amém. Deus abençoe. Sábado, culto de casais. Quinta-feira, culto às 20 horas. Tchau, irmãos. Paz.